E aí, pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre como jogar com o peão atrasado, né? No xadrez moderno, essa questão do peão atrasado vem sendo muito discutida e normalmente antes da época clássica do xadrez, sempre se considerava que o peão atrasado sempre era uma fraqueza, né? Como a gente viu na partida passada ali, que aquela siciliana fechada, que o jogador de brancas conseguiu martelar ali o peão atrasado numa boa, né? Mas o xadrez vem evoluindo e começaram a perceber as questões dinâmicas do peão atrasado, né? Então, eu vou chegar na posição onde então foi uma siciliana clássica, P2, e agora o preto jogou com E5, tá? Então aqui já surge o nosso queridíssimo assunto aqui, o peão atrasado. Então a gente viu na aula passada que o lado que está jogando com o peão atrasado tem que tentar manter o controle sobre a casa que está na frente do peão, fixar esse peão e tentar não deixar ele avançar. Pensando nisso, as mesmas regras valem para a gente. A gente tem que tentar controlar essa casa aqui que está na frente do peão e tentar fazer esse peão avançar, tá? Então se a gente conseguir jogar o D5 aqui em algum momento, deve resolver todos os problemas das pretas. E caso o adversário consiga fazer o bloqueio certinho, a gente não precisa entrar em pânico. A gente pode tentar criar contra-jogo nas outras aulas, tá? Então, depois de D5, o branco jogou o cavalo F3 e aqui o preto jogou um lance muito importante que foi o lance H6. Então parece uma perda de tempo, mas se a gente jogar um lance como o bispo E7, o branco tem a oportunidade de jogar o lance bispo G5, que já meio que ganha a batalha pela casa de D5, né? Então, por exemplo, depois de bispo E6, a ideia é trocar esse bispo por esse cavalo, depois de bispo por, e poder colocar o cavalo em D5 em algum momento. Então, por exemplo, até aqui cavalo D5, e aqui o branco... A posição deve estar equilibrada ainda, mas já tem esse pequeno problema. Então, o preto preferiu jogar com H6 para evitar essa ideia. Veio o roque, bispo E7, torre E1, roque. Aqui o branco jogou com H3, A6 para preparar B5, então o preto está jogando com o peão atrasado, então ele já está buscando contra-jogo nas aulas, na ala da dama aqui. Veio o bispo F1, B5 com ideias de B4 e ganhar mais espaço, ou às vezes o peão só vai para ali para o bispo e para B7, em alguns casos também. A estrutura é bem flexível. E aqui o branco jogou com A3, que me parece ser um lance um pouco lento, tá? Talvez A4 fosse uma ideia melhor aqui. E aí depois de B4, cavalo D5. Uma coisa interessante que eu acabei deixando passar é que a gente pode tentar plugar a casa na frente do peão atrasado. Então o que seria esse plug, né? É forçar um peão ir para a casa de D5, como esse é o caso, né? Só para dar uma ilustrada, porque aí não tem mais peão atrasado, não tem mais pressão no peão atrasado e também não tem mais uma casa que uma peça adversária pode acabar usando. O branco jogou com A3 para evitar B4. Veio o bispo B7, assim para aumentar o controle da casa de D5. B3. E aqui, sinceramente, eu acho que o branco começou a jogar de maneira um pouco estranha e sem plano aqui. Porque normalmente o bispo não fica legal em B2. E beleza, ele vai para B2 e fica batendo no muro, né? Porque esse peão aqui nunca vai sair daqui e vai defender o peão de E5. Veio torre C8, bispo B2, e aqui vem um momento interessante para vocês pensarem como vocês jogariam de pretas aqui. Então, aqui o preto, pensando na ideia do peão atrasado, o preto não consegue jogar D5, então ele precisa tentar melhorar a posição e, ao mesmo tempo, controlar ainda mais a casa de D5. Pensando nisso, o preto jogou torre C7 aqui. E você vai falar, putz, parece... Eu tô louco, né? Um lance muito estranho. Para que torre C7 vai servir, né? A ideia do torre C7 é que vai preparar para dobrar na coluna semi-aberta, na coluna C, e ao mesmo tempo prepara o lance dama A8. E a dama em A8 vai formar uma bateria com o bispo e aumentar o controle da casa de D5, a distância. O branco jogou com o cavalo B1, que parece outro lance hiper estranho. E aí veio o dama 8. E aqui começa a ter uma pequena pressão no peão de G4 já. E aí libera para outra torre passar também. Veio o cavalo de BD2, cavalo D8, atacando o peão de E4, liberando a coluna C
e preparando para levar o cavalo para E6. Bispo D3, cavalo E6, então o cavalo aqui pode acabar parando lá em F4. E de novo, ó, o D5 pode chegar em algum momento. Veio torre C1, torre de Fc8. E aqui o branco também tem um peão atrasado, né? Que é aquele peão de C2 ali. Veio o cavalo H2. Cavalo D7 para tentar achar uma casa melhor para esse cavalo. Tem algumas ideias de bispo G5 também para ativar o bispo. E o cavalo pode acabar parando em C5 ali. Veio o cavalo F1 e assim, o branco jogou bem mal essa partida. Cavalo de DC5, cavalo G3, tentando criar algum contra-jogo assim com o cavalo F5, mas as peças do branco estão totalmente má coordenadas, né, para tentar qualquer tipo de ataque ali. As peças ficaram muito longe, né? Porque o preto jogou com G6, evitando o cavalo F5, cavalo E2 e aí bispo G5, melhorando de novo o bispo, colocando mais pressão aqui em cima das peças do branco. Veio o cavalo C3, cavalo D4, centralizando o cavalo. Então, cada lance que passa, a posição das pretas melhora e a posição das brancas vai piorando ainda mais, né? Então, aqui o cavalo fica muito bem colocado. Veio o cavalo de CB1, que é um lance horroroso de feio. E aqui chegou, né? Então, depois de tantas melhoras na posição, o preto finalmente conseguiu jogar o lance D5, se livrando do peão atrasado. E todas as peças do branco estão muito presas umas com as outras, né? Tanto que a partida nem durou muito. Seguiu o peão por, cavalo por D3. C toma D3, torre toma C1, bispo toma C1, bispo toma D5. E aqui, depois das trocas, as brancas têm uma estrutura de peões pior, por causa das ilhas de peões. E todas as peças do preto são superiores às suas contrapartes, né? Já tem uma ameaça lá em G2, um bispo ativando aqui, o cavalo em D4 muito melhor. Seguiu F3, torre C2, A4, B4, rei H1. E depois de dama C6 aqui, o branco abandonou, provavelmente de desgosto com a própria posição. Aqui o material está igual. E aqui o computador dá 7 pontos para o preto de vantagem. Unicamente porque as peças do preto estão muito melhor colocadas, muito mais ativas do que as peças do branco, né? Tanto que o bispo de C1 não tem casas, né? O cavalo de B1 também não tem casas aqui. E aqui o preto pode continuar melhorando a posição de pouquinho em pouquinho até chegar o momento de dar o bote final. Mas o que eu quero que fique guardado aqui, né? O preto criou um peão atrasado, é uma abertura que cria um peão atrasado, mas ele jogou da maneira certa, né? Ele foi criando contra-jogo nas alas, foi aumentando o controle da casa de D5, e assim, e o branco jogou bem mal também, né? Jogou sem plano nenhum aqui o branco, e aí ele conseguiu colocar, todas as peças ficaram muito bem colocadas, e aí ele finalmente conseguiu jogar o lance D5 aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês no próximo vídeo.